Bom, pessoal, então, boa tarde a todos. Meu nome é Matheus, eu sou doutorando na modelagem matemática computacional, integro o GAIC. Vou falar um pouco, então, sobre por enquanto, a minha proposta de tese, né, ainda não está validada, mas trata do desenvolvimento do modelo matemático para a estimativa da geração fotovoltaica behind the meter em redes de distribuição de energia. Então, como a gente sabe, em anos recentes aí começou um amplo debate acerca de questões ambientais e os principais países do mundo, né, eles concordam que tem que tomar algumas ações se a gente quiser continuar morando por aqui nesse mundo, né? E uma dessas diz respeito ao processo de transição energética, isto é, fazer uma diminuição no uso de combustíveis fósseis e ampliar a oferta de energias renováveis. E uma das maneiras mais viáveis, economicamente quanto tecnicamente, para explorar fontes renováveis é através da geração distribuída de eletricidade, porque isso possibilita que eu aproveite pequenos potenciais energéticos. E também eu consigo, de uma maneira mais fácil, digamos assim, fazer uso de fontes intermitentes de energia, como é o caso da geração fotovoltaica. Então, algumas estimativas da Agência Internacional de Energia é de que já em 2025 as fontes renováveis serão majoritárias, com um destaque especial para a geração fotovoltaica e eólica. Em 2026, a geração fotovoltaica ela deve superar a geração a partir de fontes nucleares. Em 2028, a capacidade de produção a partir de fontes renováveis ela deve ser 70% superior à registrada em 2022. Em 2028, a geração fotovoltaica ultrapassará a geração eólica. No Brasil, o Brasil seguiu essa tendência, né? E acredita-se que será um destaque mundial, né, na questão dos renováveis nos próximos anos. A gente observa o gráfico da evolução da fonte solar fotovoltaica no Brasil, é praticamente uma exponencial, né? E fica claro também que a geração distribuída ela é muito mais expressiva do que a geração centralizada. Aqui, geração centralizada entende-se a grande central, né? Uma área, quando eu tenho uma área grande, com muitos painéis, né? Uma capacidade de geração muito grande, concentrada em um único lugar. Geração distribuída são as pequenas centrais, né, que estão distribuídas geograficamente pelas redes aí. Observando, então, por classe, por tipo de consumidor, né? Do total de sistemas instalados, cerca de 79% está em residências, são consumidores residenciais. Aí vem o comércio e serviço e áreas rurais. Observando a potência instalada, praticamente metade da capacidade de geração é proveniente de consumidores residenciais. E, novamente, em segundo lugar, figura a questão de comércio, serviços, e terceiro, propriedades rurais. A importância disso aqui me diz? Que a grande maioria dessas gerações, elas são, de fato, pequenas gerações. É isso aí que a gente vê ali fora, né? Instalado no telhado das casas, comércios, enfim, são geradores pequenos distribuídos pela minha rede de distribuição elétrica. Isso provoca uma total mudança de paradigma, né? Altera completamente a dinâmica, a forma como eu enxergo a rede de distribuição. Porque eu estou saindo de uma geração que era 100% centralizada para a geração distribuída. Ou seja, antigamente, a geração centralizada pressupõe que eu tenho grandes centrais geradoras que geram grandes quantidades de energia e mandam para o centro de consumo pelas redes de transmissão. Agora, eu tenho gerador junto com o meu consumidor. Está sendo gerada energia lá na ponta. Né? O consumidor ele também pode gerar e, inclusive, pode injetar aquela potência gerada na rede. Então, surge ali um fluxo bidirecional da energia. Né? Eu tenho que, a partir de agora, antigamente, só havia possibilidade de fluxo de potência em um sentido, da concessionária, da subestação, para o consumidor, e hoje a gente tem que lidar
um fluxo inverso, né? Então, eu tenho lá na ponta, o consumidor não apenas absorve, mas às vezes ele está injetando potência na rede. A coisa se agrava, então, quando eu observo as características da geração fotovoltaica. Por causa que ela é uma fonte não despachável, isto é, a distribuidora de energia ela não consegue, ela não controla a geração fotovoltaica, não tem como eu programar a geração fotovoltaica, né? Tal horário tu entra, tal horário tu sai, ou entra com tal nível de carga, depois baixa, diminui, né? Isso não existe. Ela está sujeita à intermitência, portanto, está operando, passa uma nuvem, né? Acontece uma condição de sombreamento, uma nuvem que passa em cima do painel, eu tenho uma queda abrupta na potência de saída, e isso pode, inclusive, produzir oscilações muito grandes na rede de potência. Ela sofre decaimento, enfim, em razão do envelhecimento dos painéis e também em virtude da deposição de poeira, né, sujeira, em cima dos painéis. Isso pode ser também uma dificuldade na hora de modelar, porque eu tenho que considerar isso, né? Então, talvez eu tenha um modelo muito bom que está prevendo a minha geração hoje, mas daqui 1, 2, 3 anos, talvez esse modelo comece a aumentar o erro dele. E aí começa o problema da coisa, né? Que começa o dodói, porque uma das políticas de incentivo que mais se difundiu no mundo para que as pessoas fizessem uso da geração distribuída é o net metering, a medição líquida. Era um sistema de faturamento da energia e aonde ele possibilita que o consumidor, quando há um excedente de geração, ele injeta esse excedente na rede e gere créditos, né? Em função disso, depois esses créditos são abatidos no momento que eu absorvo a energia da rede. Isso é importante porque ele dispensa que eu utilize dispositivos para armazenamento. A rede, de certa forma, ela vira a minha bateria, né? Então, eu tenho um excedente de geração, eu jogo na rede e armazeno isso na forma de créditos, né? Então, quando eu preciso, eu absorvo e deduzo aqueles créditos. E aí a questão aqui é que existe um único medidor bidirecional, isto é, ele consegue identificar a energia que é injetada e a energia que é absorvida. Então, a única medição que eu faço aqui a única medição que é feita é das trocas energéticas com a rede. A gente faz análise considerando a perspectiva da distribuidora. Então, a distribuidora, ela enxerga tudo que está na rede até o medidor, e aquilo que está depois do medidor, então, vem o termo behind the meter, atrás do medidor, eu não consigo enxergar. Eu não sei o que acontece atrás do medidor. E como a gente pode ver, o gerador está instalado atrás do medidor. Então, eu não sei qual é a geração e eu não sei qual é a demanda. Eu meço apenas a troca com a rede, né? Então, ficou aqui, isso aí acaba me gerando traz uma série de incertezas para a operação e planejamento da rede. Por exemplo, como que eu faço para estabelecer um correto balanço ali entre a oferta e demanda de energia? Porque eu vou ter que coordenar, né? Tem que comprar energia, aquela coisa toda. Então, se agora eu tenho uma incerteza em relação à minha carga, eu tenho uma incerteza em relação ao quanto o consumidor final lá está produzindo na sua geração fotovoltaica. Dificulta aí como é que eu faço a definição da minha reserva operativa. Isso é aquela parcela de geração que fica, vamos dizer, em stand-by lá, para entrar se houver uma situação muito brusca, né, na carga, ou mesmo acontecer algum problema em alguma fonte. Questão de definição da capacidade de hospedagem das redes, isto é, quanto de carga e mesmo geração que a minha rede suporta, né? Até então, havia somente aquela questão do fluxo unidirecional da energia, agora não. Agora tem a questão do fluxo bidirecional. Então, já muda toda a forma de
planejamento, naturalmente que esse conjunto de falhas e incertezas promove vulnerabilidade e deixa o sistema, então, vulnerável a falhas. A instalação de medidor ali, talvez alguém diga, né? Mas por que não vamos lá e não bota o medidor na saída? Não apenas aqui no Brasil, mas se a gente vê esses trabalhos internacionais, todos concordam que isso é inviável economicamente, dado a grande quantidade, e também não é qualquer equipamento que teria utilidade, né? Teria que ter um equipamento que faça uma medição em um intervalo de tempo, vamos assim, reduzido, né? Que tem uma granularidade adequada, e também teria que ter como é que eu vou fazer a coleta dessa medição, né? Então, não é simplesmente ir lá e botar qualquer medidor de energia. E isso também pode encontrar algum entrave devido à questão de privacidade dos dados do cliente. Então, algumas perguntas que ficam, né? Como estimar a capacidade fotovoltaica instalada behind the meter? Mas aí é o que está cadastrado no distribuidor? Não sei. Quem garante que não houve uma ampliação daquele sistema? Você pensa isso até porque, uma vez que você fez a instalação e você deseja aumentar, né, isso envolve a burocracia e pode resultar no pagamento de mais taxas, né? Então, talvez seja interessante para o cara só botar as placas lá em cima e ficar quieto. Não sei. Justamente, segunda questão, como identificar possíveis painéis instalados de maneira inadvertida? Como estimar a geração? Né? Como que eu estimo essa geração behind the meter? E como estimar a real demanda energética do sistema, né? Frente às incertezas que são colocadas aí em decorrência dessa geração. Aí começaram a surgir os modelos de desagregação da geração fotovoltaica. A gente considera, então, a medição líquida, ela é a união aí de pelo menos duas componentes, né? Então, geração e consumo, e uma vez que eu consiga estimar a geração, eu consigo desagregar ela da medição líquida e automaticamente eu conheço o meu consumo. Aí as principais abordagens que a gente tem encontrado pela literatura para resolver esse problema, então existem, me parece que a primeira solução que encontraram foram os modelos paramétricos, às vezes chamados modelos físicos. Eles nada mais são do que um sistema, que um circuito equivalente, né, um circuito elétrico equivalente, que representa a dinâmica do meu painel. Então, a partir disso, eu consigo simular e consigo estimar uma curva ali. O problema é que eu preciso conhecer uma série de parâmetros técnicos do painel. Então, aí, novamente, quando a gente está pensando, ele é muito preciso, mas em larga escala fica inviável. Né? Eu teria que ir lá, casa em casa, bater na porta, sei lá, olhar, né? Pegar manual, verificar. Né? E modelos baseados em análise de dados. Dá para subdividir esses modelos aí em dois grupos, que são os dependentes de variáveis proxy, isto é, eles utilizam o monitoramento de né? Às vezes é mais de um gerador. Com base nisso, eles estimam o padrão de geração e fazem a estimativa da vizinhança ali, né? E os independentes de variáveis proxies, então, eles utilizam simplesmente as próprias medições de potência, né? Eles se baseiam nas oscilações da potência livre. Aí tem um outro detalhe, aqui também entra um pouco a questão das cidades inteligentes, né? Que é a tal da infraestrutura avançada de medição, o AMI. Isso já existe em países mais desenvolvidos. O que é? Eu tenho um medidor inteligente, que ele ele faz a medição a cada 15 minutos, normalmente, mas alguns pode variar, alguns mais, outros menos. E esses medidores são interligados por algum tipo de rede e enviam os dados em quase tempo real para a distribuidora. Né? Tem um delay ali de minutos, né? Mas o importante é que, através disso aqui, eu consigo ter uma curva de medição líquida diária para cada
consumidor. Então, eu posso fazer minha desagregação a nível do consumidor e posso, inclusive, agregar esses dados para ter uma visão do amplo, né? Nível alimentador dele. Mas, e onde eu não tenho essa infraestrutura avançada de medição? Aí é o caso também nosso aqui do Brasil. A medição é feita uma vez no mês, né? Vai o leiturista lá, faz a coleta uma vez no mês, então simplesmente não tem esses dados. Não tem como, não tem base, né, para fazer qualquer estimativa. Então, a única solução viável é estimar usando os dados de potência do alimentador. Nesse caso, então, né, claro, a gente estaria estimando um montante. Né? Eu vou pegar a medição líquida, que seria o que eu consigo medir lá na saída da subestação, e aí eu vou separar o montante gerado pelos geradores fotovoltaicos distribuídos, conectados ao longo desse alimentador, e conhecer o total consumido. Né? Aí se percebe que há uma carência, vamos dizer assim, muito grande desse tipo de modelo na literatura. Alguns eles requerem o uso de equipamentos ali bastante sofisticados que conseguem medir com alta taxa de frequência, né, às vezes na casa de kHz. E é usual no dia a dia do distribuidor. Então, talvez é aquela história, talvez a solução não é adequada para a realidade. Outros lá de variáveis proxy, né, ou seja, monitoramento, nem de consumidor. A geração fotovoltaica é completamente dependente de fator climático. Ou seja, você tem um dia ensolarado, bastante sol, tem uma geração muito grande. Um dia que nem hoje, nublado ou chuvoso, a geração é muito pequena. Então, se eu tiver 2 dias que eu garanto que o meu nível de carga é semelhante nesses 2 dias, a variação na potência lá do alimentador vai ser devida exclusivamente, quase que à geração. Com nisso, a gente consegue fazer as. Sei que 2 dias tem de carga. Esse que é o problema a ser resolvido, o principal problema a ser resolvido. Então, um fato, né, é que os geradores fotovoltaicos eles operam com fator de potência unitário ou muito próximo da unidade. Isso significa que eles injetam na rede potência ativa. Então, a potência reativa ela permanece sendo fornecida pela distribuidora. Ou seja, a potência ativa é aquela que vai efetivamente se converter, realizar trabalho, ela se converte em outras formas de energia. A potência reativa, ela fica ali nos equipamentos indutivos, capacitivos, e ela não realiza trabalho, ela fica só oscilando entre a fonte e a carga. Mas é necessária para o funcionamento das cargas e do sistema como um todo. Então, se o meu gerador fotovoltaico ele contribui apenas ou quase que somente com potência ativa, então a minha potência reativa, obviamente, ela continua vindo da distribuidora. Então, se eu fizer um monitoramento e verificar que 2 dias possuem o mesmo nível de
potência reativa, eu posso dar isso como indicativo, né? Uma espécie de uma assinatura do meu nível de carga. Isso aqui não é, né, como dizer, precisa validar ainda isso que eu estou falando, mas é a proposta, né? E a gente conseguiu verificar, pelo menos inferir, né, na prática, que isso acontece realmente. Essas curvas aqui de um alimentador real ali do DEMEI, é o Departamento Municipal de Energia de Então, eu tenho curvas de potência reativa, potência ativa e a irradiância solar de 2 dias diferentes. Como vocês podem ver, as curvas de potência reativa elas são semelhantes, né, para esses 2 dias, ambos os dias. Mas, no entanto, no dia que eu tive uma maior incidência de luz solar, consequentemente houve uma maior produção dos geradores fotovoltaicos, houve um afundamento na curva de potência ativa. Então, é isso que a gente está falando. Então, é com base nessa variação que ocorre aqui, no comparativo, né? Porque, então, no dia aqui que a geração foi muito baixa, né, eu absorvi uma quantidade maior de energia. Então, essa diferença aqui entre as curvas, né, ela indica o quanto foi a geração, né, indica a quantidade gerada. Era isso que eu tinha. Perguntas? E dizer, vai precisar glossário, vai ver os termos técnicos. Primeiro, obrigado pela apresentação, parabéns. Realmente você conseguiu estruturar muito bem as ideias, a organização, né, do seu trabalho. Então, você e o orientador, né, então, parabéns. Na verdade, é mais uma dúvida, porque, igual eu tinha falado na minha fala, em geral, eu tenho uma perspectiva de cidade inteligente muito voltada para a engenharia de software, né? Então, como você trouxe uma perspectiva mais voltada para a distribuição de energia, então eu tenho dúvida no sentido assim, por exemplo, teve uma hora que você falou assim, eu posso fazer a estimativa da vizinhança. E ao mesmo tempo, você também estava falando agora no final da situação de verificar a quantidade de energia reativa comparando com a ativa, né, que é depositada na rede, algo nesse sentido. E aí o que eu fiquei pensando foi, do ponto de vista administrativo, né, da gerência de uma cidade, que tipo de decisão a gente consegue tomar com base nisso? Ou a prefeitura, ou a entidade responsável pela distribuição de energia naquela região? O que Na verdade, assim, o que acontece? Talvez eu não... Outras palavras, resumindo tudo. A gente tem um número cada vez maior de gerador conectado na rede de distribuição. Certo. E isso não é monitorado. Mas, você não tem, então, a distribuidora ela tem que fazer a operação, planejamento da rede, com ali uma quantidade enorme de microgerações que estão trocando potência com a rede, e simplesmente o gerador fotovoltaico, a distribuidora não controla e também não está monitorando, lá não tem um medidor lá dizendo quanto aquilo está gerando. Então, isso dificulta justamente operação, planejamento e mesmo a questão do estudo energético. Daqui a pouco você tem certeza qual é o total de energia consumida na cidade de Juí. Antigamente a gente aceitou. Deixa eu te ajudar, eu acho que para o pessoal da elétrica é tão claro isso, mas eu sabia que ia ter essa dificuldade. Pensam o seguinte, pessoal, isso é sustentabilidade. A resposta é sustentabilidade, porque financeira e ecológica. Toda concessionária de energia, ela compra a energia e ela compra adiantada. Então, ela vai comprar 100 unidades de energia. E ela injeta essas 100 unidades todo dia, toda hora, e a energia não se armazena. Ela, se não consumida, você foi. E aí começa o problema. Então, eu comprei 100
e as pessoas começaram a gerar 30, 35, 40, 15, e eu botei dinheiro fora. Ah, então eu vou pegar pela média, não pelo pico. Tu compra pelo pico e fatura pela média, você vai analisar. Aí já é um problema financeiro e também de sustentabilidade. Mas isso piora no seguinte sentido. Ah, mas o máximo ela vai perder dinheiro. Não, sustentabilidade vai perder dinheiro. Mas e se não acontecer o oposto? E se eu só comprar os 70 e aquele cara entrou um mês inteiro de chuvas, não gerou? Vai estourar meu sistema, porque eu comprei 70 e o pessoal consumiu 100. É um problema que não fecha. Isso é um grande pepino para as concessionárias. Como eu falei, hoje elas compram pelo pico e faturam pela média. Sustentabilidade disso é horrível. Então, a resposta é sustentabilidade, que a gente tem mais aquela questão técnica, né, para responder sempre. E já bem claro a questão do descarte que não é usado, né? Um custo também ecológico, né? E financeiro, mas ecológico, de produção dessa energia. E se E comprar hidrelétrica é uma coisa, mas esse vem de... Quando ele fala de controlar a hidrelétrica, tu abre ou diminui a comporta que gera. Uma termo só entra na essência, tu vai lá e queima, não, ou através o sol tu não gerencia, né? Não consegue, vai estar gerando, não. E pior, dentro de uma cidade, daí a gente poderia falar dos nossos modelos, de uma cidade tem uma parte que está sombreada e outra parte que não está sombreada. Então, pior ainda, só os dados meteorológicos eu teria que setorizar bastante. Daí entra outra questão das inteligências, a distribuição dos aviões. E uma outra coisa que eu não entendi perfeitamente foi essa situação de falar que ele falou que não consegue, é como se não consegue mensurar o quanto é gerado. Mas, por exemplo, lá em Goiás, o pessoal já está começando a ter crédito até por causa de um valor de energia gerado com usina fotovoltaica, e aí isso, ele até tem desconto na energia. Como é que é isso? Esse cara? O bidirecional. Exatamente. A questão é a seguinte. Tu mede o que tu injeta na rede. Ah, sim. E o que absorve da rede. A troca com a rede. Agora, aqui dentro, tu não sabe o que está acontecendo. A troca entre a geração e o consumo, né? As ilhas só tem isso no final do mês. Uma leitura só. E tu não sabe. No Então, final, vamos tu gerou 200 ou tu não tem crédito para usar. Mas como é que ficou essa carga do 100 diária? Vamos dizer se a gente chegasse no momento ali. Não quebra as concessionárias. A gente acha maravilhoso essa questão aí. Mas sobre o viés do consumidor, ele foi muito bom para o consumidor essa lei. Mas para a concessionária é uma coisa. É o que, por exemplo, assim, poderia verificar ali, está injetando 20 kW na rede. Mas lá atrás, talvez está gerando 100 e consumindo 80. Não sei. Eu poderia... Só enxergar, né, Matheus, você falou por exemplo, agora a gente está, alguns anos para cá, na verdade, não sei se popularizou, né? Antes, praticamente não existia uma vida útil os equipamentos de início, né? Uns 25 anos, né? Eu acho que é o que dá mais ou menos vida útil, né? Vai chegar algum momento que foi muito do crescimento, o motor é muito intenso. Então vai chegar um momento em que tu também vai ter uma caída muito grande. Então ali as concessionárias vão ter que, com uma certa antecedência, né, ter essa informação para prever isso. Porque o que você vai fazer? Uma política pública de fomento para renovar isso aí, para não estourar na concessionária, para os particulares trocarem as suas placas, ou você vai deixar que isso... Olha que legal, assim, a gente falar em sustentabilidade lá no momento, a gente fala de energia limpa, né? Esses painéis, vamos mandar para isso é um lixo, exatamente. É o que estão fazendo. Então, está tudo parando lá. Mas assim, daqui a um tempo, essa questão da... Esse tempo é 20 anos, não é 25, 20. Eu, por exemplo, já tenho o sistema em casa há 5 anos. E não fui os primeiros a instalar. Então, já está entrando sim. Mas tu imagina nessas que eu penso assim, pega uma cidade aqui, daqui a pouco você vai ter assim, olha, em 2025, vamos dizer assim, aquela vida útil dos painéis, né, você vai ter um decremento muito grande na produção, né, nas residências. Então, aí o planejamento volta. O que a concessionária vai fazer, né? É complexo, porque a gente falava que da produção, se tem um sobreamento, né, ou não, se o cara botou mais painel lá, legalmente, ilegalmente, mas também tem a questão da vida útil da tecnologia, que ela vai ser muito bacana, porque é para todos, né? E até na questão da modelagem, né? Tem muitos modelos que são treinados,
baseado em dados ali, que são treinados, mas aí, digamos, treinei no modelo hoje, está ok, mas aí passou, sei lá, alguns anos. Não, tem várias outras. Não comentam, mas, por exemplo, a gente não está falando só da perda, da sustentabilidade e da perda financeira. No momento em que tu injeta mais energia que a rede está absorvendo, tu levanta a tensão da rede, levantando a tensão quem tem que pagar é a concessionária. Começa a gerar um efeito cadeia. Ele colocou ali, né, algumas referências, mas fez referência a diversos tipos de soluções. Né? Isso, assim como isso é feito em outros lugares que já estão com mais experiência, muda muito da nossa realidade para outras realidades. Eu vi que tem vários tipos de modelos, né? Mas... Isso aqui. Basicamente, né? Teria dois grandes grupos, assim, que a gente poderia falar, modelos baseados, aqueles baseados em modelagem paramétrica do painel. Como falei, aí eu pego características físicas ali, praticamente um circuito equivalente, que eu consigo estimar as curvas e baseados em dados. Aí eu tento inferir ali uma região a partir do monitoramento de alguns geradores ou, obviamente, pegar ali e aplicar algum tipo de técnica puramente a potência líquida mesmo, e associando com variáveis climáticas, né, métodos probabilísticos, inclusive, nesse sentido. Os modelos, o modelo de um tijolo lá que estou aplicando na tua dissertação chegou a 98%, né? É bem preciso. Assim a gente consegue uma precisão boa. Mas quando o painel está novo, sim. Quando a condição está correta, agora quando tu começa a escalar isso aí dentro de uma cidade... Mas eu digo assim, enquanto experiência prática mesmo, porque assim, eu lembro que quando a gente, na época que a gente andava lá na Alemanha, funcionando mais, nem lembro que ano foi aquele, quando a gente viu os primeiros parece, a gente viu lá, eu lembro que a gente não falava, fiz isso, o Brasil nunca vai vir. Foi rápido no Brasil. E isso foi que ano? 2010? 2009. Porque lá na Alemanha eles têm aquelas casinhas, eles cobrem os dois telhados lá, e lá o cidadão vende. Então, assim, o meu excesso que eu injeto tem crédito, eu vendo para a concessionária. Então, tem gente que no final do mês tem uma renda extra. Tem uma renda, né, financeira. Por isso que eu pergunto de questão prática, assim, se eles já estão em 2008 e deve ser mais antigo. Quanto tempo que eles já estão com esses painéis, né? Mas aí tem um detalhe. Eu não sei como é que é feito o faturamento lá, mas a gente está falando aqui que o problema é justamente da medição líquida. E é isso aqui. Esse aqui é o problema maior. Né? Tem alguns outros sistemas que consideram aí um medidor ali. Pois é isso que eu perguntei, eles devem ter outros... Talvez eles tenham outros estudos de faturamento. Devem pensar nisso antes. Existe, fique bem claro, existe essa tecnologia hoje que bota um medidor inteligente, chama ali, e faz uma rede hora, por exemplo, pegando de 15 em 15 minutos. Só que isso não está implementado no Brasil. Isso é caro para implementar. É isso que eu pergunto. Nós talvez R$2, R$3 por residência. Quanto tese, né? Quanto tese, por quê? Não, mas isso nos países desenvolvidos deve estar resolvido. Daí tu resolveria. Daí tu tem que talvez trazer um pouco dessa discussão da questão do custo, da questão da realidade, de cada região, a questão solar também, que mais sol, mas eu acho que não, né? Nesse caso, acho que mais é financeiro mesmo. O que você está falando é relacionado ao tipo de medição que está se utilizando. Esse problema de conhecer a geração, desconhecer a demanda, ele ocorre em virtude de se trabalhar com a medição líquida. Esse é o mais difundido. Sabe? Agora, realmente, eu não saberia dizer. Mas tem outras estruturas. Passava lá por uma ideia lá. Boa tarde. O problema está batendo na distribuidora, né? Está batendo aqui, né? A respeito do questionamento, né? Estão ouvindo bem? Sim. O problema, mesmo com a medição inteligente, né? O sistema de medição que a gente consegue fazer remotamente essa medição a cada 15 minutos, como em outros países,
o problema ainda persiste porque essa medição ainda é uma medição líquida. Não existe um medidor separado para medir a saída da potência gerada do inversor e um medidor para a energia absorvida da rede. Então, esse problema, ele, com o sistema de medição que existem já em países mais, né, desenvolvidos, ele ainda não resolveu o problema. É só para com a estrutura, ainda com essa estrutura, esse problema continua em aberto. Obviamente, quando a gente consegue medir com intervalos menores de tempo, né, a gente consegue aplicar algumas técnicas que facilitam essa estimação. Mas, mesmo assim, né, não resolve o problema com o atual sistema de medição, tanto no Brasil como fora do país. E o que agrava, aumenta o desafio, obviamente, quando a gente vai para a realidade como país como o Brasil, a gente só tem o acesso de uma informação por mês, né? Então isso dificulta, é um desafio ainda maior. Mas o problema mesmo, só para deixar evidenciado, né, que o problema não está resolvido mesmo com as estruturas de medição inteligente, porque esse dado medido a cada 15 minutos ainda é uma informação líquida, ela não está desagregada entre geração e carga. Só para contribuir aí na discussão. Moisés, para quem não conhece aqui, né, o nosso colega no PPG, né, é o professor da universidade, é o engenheiro lá do DEMEI, né, então acho que ele nos ouviu aqui falando do DEMEI, né, o Moisés entrou aí, né, aí é também professor pesquisador do GAIC, né, do grupo GAIC. Mas o que ele comentou é justamente isso aí, o problema está na medição líquida. E esse é o método que mais está sendo utilizado no mundo, né? Mesmo que eu use o Smart Meter, eu vou cair nesse problema. Mas sim, existem outras estruturas. E alguns lugares utilizam. O que nós queremos propor na tese do Matheus é justamente isso. Nós não queremos usar a medição líquida lá em tempo real. Pode ser que até um contrassenso no conceito de cidades inteligentes, mas é para pegar o sistema legado, tornar ele inteligente sem expulso. Então, é isso que está procurando. Eu acho que o René queria, né, René? Não sei se nos ouve, ele queria falar também. Boa tarde a todos. Eu não me segurei porque o tema é fantástico, muito bom o tema mesmo. A questão é tão problemático e está tão dinâmico esses sistemas que estão sendo criados. Agora, as baterias estão baixando muito de preço, então vai mudar ainda mais o perfil dos alimentadores. Hoje o sol está mandando. Aí, então, quando o sol começa a baixar, a bateria entra e compensa a carga máxima esperada para entrar na unidade consumidora. Então, vai gerar um outro tipo de dinâmica no sistema. Né? E ainda mais a proteção também do alimentador. Hoje, a proteção dos alimentadores é feita na saída dos alimentadores das operações. Agora, tem que considerar um fluxo de energia vindo de outros pontos e que ele pode ser sazonal. Então, são vários fatores para estudar e para mitigar problemas e falhas que antigamente não existia e que agora é uma mudança assim galopante nos sistemas elétricos. Meus parabéns pelo trabalho aí que está sendo estudado, viu? Muito bom. Obrigado, René. Pessoal, só apresentar, fazer as honras de casa, o René. Hoje, ele foi durante muitos anos, né, René, nosso gerente de P&D, junto à CE, antiga CE, hoje Equatorial, e agora a gente converteu ele para o lado dentro da força. Ele é nosso aluno de doutorado no CAIC, então ele está fazendo doutorado dele na Pelagem Matemática também, em redes subterrâneas, que é outra temática. Obrigado, René. Isso aí, então, beleza? Alguma pergunta a mais? Senão a gente faz um intervalo, né? A gente vai para o coffee break e depois seguimos essa apresentação. Só para completar a fala, dá o parabéns para o TDN, eu acho que você conseguiu explicar muito bem como é o funcionamento para cliente que não é da área, né? Acho que a proteção está muito boa, entendeu bem o contexto e a motivação. Obrigado. Assim, não chega a ser bem sobre a medição líquida, mas é sobre uma dúvida que eu tive na apresentação, né? Que é com essa questão das queimadas que estão acontecendo na Amazônia. E a cidade do Brasil está coberta de fumaça, inclusive aqui em Juiz também. E aí eu queria saber se isso afeta
a distribuidora de energia e se afeta o preço também do consumidor. Questão do preço, eu não sei te dizer, mas assim, a questão aqui da geração fotovoltaica com certeza é afetada, né? Porque você tem um bloqueio da luz solar e também provavelmente está depositando um monte de sujeira lá em cima. Vai ficar um prejuízo. Né? Muita gente não vai limpar, né? Ou muita gente vai ganhar dinheiro limpando. Exatamente, isso influencia assim, ó, na própria irradiação, vai ser menor, vem de poeira ou massa e na deposição de sujeira, que depois vai impactar. Sobre a tarifação, aí o Moisés, acho que era melhor para responder, mas em resumo, tá? Sem entrar em termos técnicos. A tarifa do ano que vem, ela vai ser computada a partir dos gastos desse ano. Então, esse ano, por exemplo, se não gerar tanta energia, anos de seca, não dá a bandeira vermelha lá, o que vai acontecer? Então, em 10 anos em que não vai ter muita irradiação solar, por algum motivo, no próximo ano, isso vai. Alguém trabalhou com prejuízo. Se alguém é concessionária, ano que vem ela vai receber uma compensação a partir do reajuste da tarifa que vai estourar em nós, nós consumidores. Né? Então, sim, influencia, claro que não em pequena escala. Mas o exemplo clássico da bandeira vermelha é quando falta água. Na seca, que está acontecendo agora. Isso não. Beleza. Matheus, parabéns, muito obrigado. Então, vamos fazer um lanche. Vamos lá.